Fala pessoal, beleza? Bom, hoje a nossa aula ela vai ser dividida em duas partes, certo? A primeira parte a gente vai desse módulo a gente vai ver hoje e a segunda parte a gente vê amanhã. Manutenção corretiva, dispositivos de entrada e saída, certo? Também muito importante aí na hora quando a gente fala em hardware, beleza? E tem tudo a ver com software também, certo? Sistema operacional e tudo mais. Bom, as placas-mães, elas também têm entradas e saídas de dispositivos, certo? De dados. Inserir ou sair dados, certo? Ou extrair dados. Então a gente começa aí por essa imagem da esquerda aí, que é a traseira de uma placa-mãe, vocês já devem conhecer, certo? Essa traseira de placa-mãe é um pouco mais antiga. Por quê? Nela você pode encontrar aí as saídas PS2, que são aquelas saídas de mouse e de bolinha, que nem fabrica quase mais, né? Hoje em dia é tudo USB. Em cima a gente tem a LPT Port, ou seja, a entrada paralela. Essa na verdade, a gente está falando a entrada, mas calma aí, vamos de novo. Essa PS2, então ela é uma entrada de dados, certo? Quando você utiliza um mouse nela, você insere dados nela, certo? Ela não é uma saída de dados, ok? Bom, a LPT Port é uma saída que é utilizada para a gente se comunicar com uma impressora, certo? Então, a impressora ela vai se comunicar com o computador e vai imprimir algum arquivo, alguma coisa que você está mandando para ela, ou seja, ela é uma saída de dados, beleza? Bom, abaixo a gente tem essa aí chamada de COM port. Não confundam com a saída VGA, com a saída de vídeo, tá? A saída COM, ou saída RS232, ou saída serial, não é somente uma saída, tá? Ela é uma saída e entrada. Por quê? Como eu falei, a balança, por exemplo, ela pode incluir dados através da entrada serial. Porém, a gente consegue conectar uma impressora térmica nessa saída, beleza? E essa impressora ela vai sair dados, certo? Vai imprimir um arquivo, imprimir uma nota fiscal, por exemplo, um cupom fiscal, beleza? Temos a saída de sub ou VGA, que é a saída de vídeo, a saída que a gente conecta o nosso monitor, a nossa televisão, ok? O nosso data show, certo? Temos as saídas USB 3.0, que são mais rápidas, e as saídas USB 2.0, que são mais lentas. Essas todo mundo conhece, né? As 3.0 a gente pode utilizar para trocar dados com um HD externo, com um pendrive 3.0, certo? Ou até algum outro dispositivo, certo? Mas normalmente é para essas coisas. E a 2.0 a gente pode conectar um mouse, um teclado, uma impressora, ok? Então essas entradas USB, elas são utilizadas tanto para a entrada quanto para a saída de dados. Para a entrada, como exemplo, um mouse, ok? E para a saída, por exemplo, uma impressora. Acima temos uma outra entrada, a entrada Gigabit LAN, ou seja, a entrada de rede, certo? Aqui a gente tem no nosso computador para poder entrar o cabo de rede. E assim como as entradas USB, elas são utilizadas para entrada e saída de dados, certo? Na rede. A gente consegue baixar um arquivo, a gente consegue fazer o upload de um arquivo, então a gente está fazendo a entrada e fazendo a saída de arquivo, de dados, beleza? E logo abaixo temos a saída de áudio, ou a entrada de áudio. Cada uma delas tem uma função. Então, a de cor azul, normalmente ela é microfone. A de cor verde, normalmente ela é saída de som, ela é utilizada por uma caixa de som. E a de cor rosa ou vermelha, ela é utilizada para entrada de som. Então a gente consegue colocar uma mesa, por exemplo, de som. A gente consegue colocar um som externo vindo para essa entrada, certo? Um microfone pode ser utilizado na saída azul e uma caixinha de som na saída verde. Então são entradas de saída, não, desculpa, são interfaces de saída e de entrada, beleza?
É bem confuso esse assunto, mas dá para entender, né, gente? O que cada dispositivo significa. Bom, só quis mostrar um outro tipo de placa-mãe um pouquinho mais atual. Ela faz uma entrada somente de dados PS2, certo? Então você só pode ligar ou um teclado ou um mouse PS2, certo? E aí você teria que utilizar um teclado e mouse USB, certo? Para poder substituir. Temos saída 3.0, aparentemente aí tem um outro tipo de saída, mas eu acho que também é a 2.0, beleza? Que está do lado da entrada PS2. Temos essa saída branca com as duas pontinhas douradas aí, cheia de furinho, chamada de DVI, certo? É uma entrada, é uma saída de vídeo, desculpa, digital, uma qualidade melhor que o VGA. Abaixo temos duas saídas de vídeo, DisplayPort e HDMI, certo? A DisplayPort é da esquerda e a HDMI é a de baixo dos USB ali, certo? Ambas são de qualidade HD, Full HD, até 4K elas conseguem chegar, são muito boas, certo? E são saídas de vídeo também, assim como o DVI, a DisplayPort e a HDMI são saídas de vídeo, certo? Temos 6 saídas USB, entradas USB, né, independente, duas de cabo de rede, ou seja, conseguimos colocar dois cabos de rede para entrar e sair dados, independente do que cada um vai fazer, certo? E temos 5 interfaces de áudio, certo? Que a gente pode usar de N maneiras aí, para entrada, para saída, tudo mais. E temos uma saída ótica, que também pode ser utilizada para entrada, se não me engano. Então a gente tem uma saída de áudio diferente, saída ótica mais atual, mas a qualidade é muito melhor, certo? A velocidade de transmissão da fibra ótica é muito maior do que a de um cabo de som normal, beleza, gente? Bom, e aí a gente tem que falar um pouquinho sobre os dispositivos de entrada, lembrando que são os dispositivos que a gente imputa dados no nosso computador, certo? Que a gente insere dados no nosso computador. Já falamos um pouquinho do teclado e do mouse. O joystick, quando a gente está jogando um joguinho, quando a gente vira para a esquerda, ele manda o bonequinho ir para a esquerda, né? Ou o carrinho, acelerar, frear. Então o comando que a gente dá no joystick, ele dá lá no carrinho, certo? Então é uma forma de inserir dados. A webcam, quem pensa que é saída, não é não. Por quê? A webcam está filmando você, no caso, né? Seu rosto ou o que você está fazendo, uma atividade que você esteja fazendo. E esses dados ela mostra para o computador. Então ela envia dados de vídeo para o computador, beleza? O scanner, gente, que é muito difícil de ver um desse hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê tudo na multifuncional, né? Mas ainda existe o scanner. O scanner ele somente insere dados, certo? É entrada de dados. Você coloca uma folha, um documento ali, ele escaneia e manda para o computador. Não tira xerox, não. Só manda para o computador. Manda como PDF, como imagem, certo? O microfone também. Você fala e o som entra no computador, certo? Insere o som no computador. O leitor de código de barras. Quando você lê um código de barras, ele digita o código por você, para você não precisar ficar digitando número a número, certo? Esse leitor de código de barras é muito útil, né, para quem trabalha pagando conta ou para quem vende, certo? Para automação comercial, né? O lápis óptico também, que ele é utilizado na mesa digitalizadora, essa pretinha aí da direita. Conforme você vai conforme você vai escrevendo com a caneta, vai aparecendo lá no computador. Inúmeros programas funcionam, Photoshop, CorelDRAW, com mesa digitalizadora. Facilita muito o trabalho para quem trabalha com design gráfico, né, desenho e tudo mais. Coloquei um outro exemplo legal aí que normalmente não aparece nas aulas, que é a controladora de som. Então o DJ ele vai lá e abaixa o volume, aumenta o volume e coloca para tocar alguma coisa e dá uma rodada naquele disquinho, certo? Não sei os nomes técnicos, mas basicamente os dados que ele coloca na mesa são passados ao computador. E o computador aumenta, diminui a música, aumenta o grave, diminui o grave, lança uma vinheta,
lança uma música nova, muda de música, certo? A controladora serve para isso. Assim como o teclado, certo? Então você manda um dado e a controladora envia para o computador, certo? E coloquei a balança novamente. Lembrando que ela pesa e manda os dados para um software no nosso computador. Software da balança, um software de automação seu também, certo? Bom, e os dispositivos de saída, gente? Podemos falar das caixinhas de som, que quando você põe para tocar lá uma música, um Jay-Z, ele vai tocar na caixinha de som, certo? Vai tocar num som, um microsystem, vai tocar num alto-falantezinho, certo? Ou num fone de ouvido, como está mostrando aí, né? Um auricular, né, que fala, aquele fonezinho do celular também, a mesma coisa. Plotter, gente. Plotter é uma impressora gigante, certo? Uma impressora que imprime aqueles banners grandes. E ela, assim como uma impressora normal, né, que aparece embaixo aí, ela serve para sair dados. Então, os dados saem do computador e mandam para plotter, certo? É uma forma de saída de dados. Projetor e monitor trabalham da mesma forma, gente. Conforme você vai mexendo no computador, inserindo dados, por exemplo, mexendo o mouse, mexendo o teclado, abrindo o programa, fechando o programa, o monitor e o projetor vão mostrando o que você vai fazer, certo? Eles vão ilustrando tudo que você está fazendo, as operações que você está fazendo, certo? Então é uma saída de áudio. O painel de LED é a mesma coisa, você configura ele através do computador e ele vai mostrar lá no painel o que você escreveu, o que você mostrou, uma imagem, dependendo do tipo de painel de LED, certo? E eu coloquei um outro exemplo também bem legal que não aparece por aí, que é um torno CNC. Por que um torno CNC? O torno CNC, ele trabalha através de programação. Então você utiliza um programa de desenho de peça, certo? Você desenha a sua peça e manda para o torno CNC. O torno CNC vai automaticamente utilizar uma peça bruta, certo? E criar a peça que você quer. Existe um outro exemplo também legal que eu não coloquei, mas é interessante, que chama impressora 3D, certo? Você desenvolve o projeto em 3D e ela, através de filamentos, ela vai criando o projeto, uma caneca, ou até as máscaras de proteção, né, do rosto, que estão em alta agora. A impressora 3D faz isso também. É bem legal o torno CNC, também tem a fresa CNC. É um ramo bem legal, que tem cursos no Senai e tudo mais, que tem bastante emprego por aí nesse ramo, porque é a evolução do torno antigo, né? As grandes montadoras utilizam muito essas coisas, certo? Bom, e a gente fala um pouquinho também dos dispositivos híbridos, certo? Que são dispositivos de saída e dispositivos de entrada ao mesmo tempo, certo? Temos aí no meio uma explicação aí falando aqui, ó. Alguns dispositivos funcionam tanto de entrada como saída. Estes podem tanto receber dados do usuário ou de outro dispositivo, como também enviar dados para outro dispositivo. Certo? Então, são dispositivos que podem receber e enviar dados, né? Temos aí, por exemplo, o CD gravável, certo? Regravável, né? É aquele CD que você consegue gravar, apagar as coisas, colocar mais coisas, né? E colocando aos poucos coisas. Hoje em dia a gente usa muito mais assim o pendrive, né? Que também está aí no exemplo. Um HD externo, você consegue salvar, você consegue editar as coisas que estão dentro, você consegue apagar, colocar mais coisas, certo? Um tablet também, gente. E eu também coloquei aí o exemplo do computador. O computador é um dispositivo de entrada e saída. O computador é como um só, certo? Você consegue inserir dados na internet. Você consegue ter um resultado de dados, por exemplo, tirar um boleto, certo? Tudo através do conjunto computador, certo? Uma câmera fotográfica, você consegue utilizá-la como webcam, mas a TechPix, né? Você consegue utilizá-la como webcam e você também consegue puxar as fotos que estão nela para o computador. Então você consegue inserir dados e sair dados através da câmera, certo? Coloquei também a tela touch, que é a tela touch, porque nela você consegue visualizar, ou seja, você tem uma saída de dados, certo?
E você também consegue inserir dados. Você vai lá, troca de foto, põe na imagem aí, clica no programa, aumenta, diminui. Por exemplo, muitas lojas utilizam, né, banco também, para você fazer um depósito, para você sacar, utiliza o touch na tela. E ela acaba virando um dispositivo híbrido também. O fone, esse headset aí, gente, por que eu coloquei que ele é híbrido? Porque em uma peça só você consegue entrar dados, certo? Ou seja, mandar dados para o computador através do microfone, você fala e o computador recebe esses dados de voz, certo? E também saída, né? O fone de ouvido, ele vai te mandar um dado, certo? Uma música, um som do jogo, um filme e assim vai, certo? O roteador também é um dispositivo de entrada e saída, porque você consegue enviar e receber dados através do roteador, certo? Você manda dados para a internet, recebe dados da internet, faz o upload de um arquivo, certo? Tudo através da interface de rede do nosso computador. Beleza? E é isso, gente. Fiz um exemplo aí de um cara que conseguiu fazer uma plaquinha de rede através de um chip da Vivo, né? Quem sabe funciona. Eu duvido, né? Mas, quem sabe, quem quiser testar aí me fala depois. Muito obrigado, gente. E uma boa noite para vocês. Até amanhã.